Saúde em crise. Governador Ibanez Rocha decreta estado de emergência na saúde. Com isso, o GDF fica autorizado, por exemplo, a comprar remédios e insumos sem licitação. Feminicídio. O homem é preso por esfaquear e matar a mulher no Gama. Entre os melhores aeroportos do mundo está o Juscelino Kubitschek. É o terceiro mais pontual de todo o planeta. Educação, a efetivação da matrícula de novos estudantes da rede pública começa amanhã. E mais, depois de 1 ano e meio de cobrança, o estacionamento da Ceasa volta a ser de graça. Boa noite, eu sou Lana Canepa e o Band Cidade Segunda Edição está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. O governador Ibanez Rocha decretou situação de emergência na saúde do Distrito Federal. A medida permite fazer compras sem licitação, autoriza a realização de horas extras de servidores e também é usada como argumento para o GDF pedir mais verba para a União. Quem precisa recorrer à saúde pública conhece bem o estado crítico em que se encontram as unidades de pronto atendimento e os hospitais do Distrito Federal. O tempo de espera, que é muito grande, a fila fala que é muito longa, enfim. Aí quando chega, falta medicação. E precisa melhorar, sim, com certeza. Muito, mas muito mesmo. A Garrão tá uma tristeza. O Paranoá nem se compara. Tá uma loucura. O governo da capital divulgou um relatório com mais de 200 páginas em que retrata a situação das 6 UPAs e dos 12 hospitais de Brasília. O documento traz várias fotografias que demonstram a precariedade na infraestrutura, a falta de leitos, a ausência de espaço para guardar insumos, além de várias outras situações. Para o governador, esses problemas estão com os dias contados. A ideia é, no prazo mais rápido possível, a gente diminuir a níveis consideráveis essa fila de cirurgias. Para que vocês tenham ideia, só de cirurgias ortopédicas, são quase 18 mil cirurgias que aguardam na rede pública do Distrito Federal. Esse diagnóstico nada positivo levou o governador a decretar estado de emergência na saúde pública do Distrito Federal. Na prática, isso significa que o GDF poderá comprar remédios e insumos sem licitação, contratar concursados e ainda aumentar a carga horária dos servidores. Nós vamos investir inicialmente agora na saúde em torno de 10 milhões de reais só com a contratação e pagamentos de hora extra para que a gente possa retornar o turno, abrir o terceiro turno na rede hospitalar para melhorar, diminuir as filas e trazer novamente a saúde para uma condição que ela possa se gerir de forma natural. O novo secretário de Saúde reforçou que zerar a fila de espera de cirurgia nos hospitais públicos do DF é um dos principais objetivos da atual gestão. O que nós temos nesse momento é um número muito grande de pessoas que já estão internadas e necessitando das cirurgias neste momento. Esses pacientes, como eles são pacientes de trauma, serão atendidos imediatamente. As pessoas que estão em casa, que estavam nas listas prévias, serão reconvocadas para que a gente possa, então, observar os exames que foram realizados, se eles estão válidos ainda, e então serão colocados numa fila do sistema de regulação para que a gente possa ter o controle que toda a população possa ver e, logicamente, ter essa transparência na sequência da realização dessas cirurgias. A gente segue falando de problemas enfrentados pelos pacientes. Olha que absurdo. 2 mulheres que lutam contra a esclerose múltipla entraram em contato com a nossa produção porque está faltando remédio para o tratamento na rede pública do DF. A doença é rara e não tem cura, precisa ser controlada com medicação. Sem os remédios, os pacientes têm surtos que podem deixar sequelas irreversíveis, como a perda de movimentos, por exemplo. Ana foi diagnosticada com esclerose múltipla em agosto de 2017. A doença, considerada rara, ataca o sistema nervoso. Ela precisa tomar vários remédios para controlar os sintomas. Um deles é o natalizumab, aplicado na veia 1 vez por mês. Mas o medicamento está em falta na rede pública de saúde há 1 mês. Resultado, Ana teve uma crise e passou o fim de ano hospitalizada. A esclerose ela vem em surtos, né? A esclerose vem do termo esclero, que significa lesão. Então, a cada novo surto, uma nova lesão, o que faz com que a doença tenha sequelas irreversíveis,
como a perda de movimento de braços, pernas, a capacidade cognitiva, né, perda de visão. Então, assim, são sequelas gravíssimas e a gente não tem 20 dias para esperar. Juliana também tem esclerose múltipla. A bancária faz tratamento há 1 ano. Ela reclama que, além dos sintomas da doença que tem de enfrentar, a falta de remédios ainda acentua os problemas. A esclerose múltipla, mesmo quem tem surto e tem remissão, nós somos muito sintomáticos. E com o estresse de não ter a medicação, os sintomas ficam mais fortes, porque tem a questão do estresse, a ansiedade, né, a fadiga, está muito quente aqui em Brasília. Então é isso, né? Agora nos resta a esperança de chegar a medicação tão logo. As duas fazem parte da Associação de Pessoas com Esclerose Múltipla, criada em julho do ano passado pela ANA. A presidente da associação denuncia ainda que o fingolimod, outro medicamento para esclerose múltipla, também está em falta há 50 dias. Sobre este, o Ministério da Saúde informou que uma compra emergencial está em andamento e o remédio será entregue ainda neste mês. Já o da ANA, o Ministério diz que faz o envio de forma regular e que não há demanda do remédio no Distrito Federal. Só no grupo do Apemigos, nós conhecemos mais de 20 pessoas que tomam natalizumab. Então, como que não teve demanda se as pessoas têm que tomar uma vez por mês, né? Então, se houve falha, foi falha da Secretaria de Saúde do DF. Não estou afirmando, né? Mas já que o Ministério da Saúde diz que não teve demanda e a demanda é feita pela Secretaria de Saúde, então não houve essa demanda. A gente chega a essa conclusão. Em nota, o Ministério da Saúde garantiu que o envio do medicamento está em situação regular por parte do governo federal e que realmente não houve solicitação por parte do Distrito Federal nos 3 últimos meses de 2018. A Secretaria de Saúde do DF reconhece a falha de abastecimento nos últimos dias de dezembro e explica que o pedido é feito por uma rede automatizada. A secretaria garante que os pacientes podem procurar o medicamento a partir de amanhã à tarde, porque a carga já chegou ao DF. A nova administradora do Plano Piloto, Ilka Teodoro, esteve hoje nos estúdios da Rádio Band News para falar sobre a ação que pretende implantar as ações todas durante a próxima gestão. Ela também conversou com a equipe do Band Cidade e disse que uma das prioridades no novo cargo é recuperar os equipamentos culturais e turísticos da cidade. Isso já foi uma questão de uma reunião sexta-feira, junto com o secretário de Cultura. A próxima reunião vai ser com o secretário de Turismo, justamente para a gente levantar. Já existe um levantamento, são 26 equipamentos de cultura no Distrito Federal, no Plano Piloto, e vários outros pontos de turismo também no Plano Piloto. E nenhum deles está em condição de ser considerado algo que esteja bem conservado. Então, a questão da conservação e da manutenção de todos esses equipamentos e de todos os nossos cartões postais vai ser uma prioridade, sim, e isso já está sendo cuidado, já está sendo observado. Atenção, pais e responsáveis, a efetivação da matrícula de novos estudantes na rede pública começa amanhã. Mais de 36 mil novos alunos inscritos na rede pública devem confirmar a matrícula até segunda-feira da semana que vem. A efetivação deve ser feita pessoalmente, pelos pais ou responsáveis, diretamente na escola onde o novo aluno vai estudar. Lembrando que as escolas não vão funcionar no fim de semana. Quem não fizer a efetivação da matrícula pode perder a vaga e terá que esperar pelo período de inscrições para vagas remanescentes, de 19 a 23 de janeiro. É uma aposta, né? E essa notícia é para quem quer estudar línguas de graça. O campus do Plano Piloto do Instituto Federal de Brasília divulgou o edital de seleção para preenchimento de 160 vagas nos cursos de formação inicial e continuada em espanhol, inglês básico e libras básico. Os interessados devem fazer as inscrições até o dia 23 deste mês. O processo seletivo será por meio de sorteio eletrônico, que terá o resultado divulgado publicado no dia 29 de janeiro. Atenção! Para saber mais, acesse o processoseletivo.ifb.edu.br. Cada vez mais pessoas se preocupam com a separação correta do lixo, mas aqui no DF, um material específico, o vidro, tem provocado muitos problemas. Normalmente ele vai parar no lixo seco, o que não é errado, porque é reciclável.
mas faltam empresas interessadas no material, o que acaba enchendo os aterros sanitários de cacos de vidro. Uma ação conjunta de bares e restaurantes tenta mudar essa situação. Já faz mais de um ano que a Flávia decidiu mudar os hábitos de descarte de lixo no bar dela. Na mesma época, ela e outros proprietários de bares e restaurantes do DF boicotaram a utilização de garrafas descartáveis. Mas graças ao Instituto Ecozinha, voltado também para o descarte correto de vidros, a Flávia voltou a utilizar os produtos. O cara traz o caminhão com a cerveja cheia até a minha porta, por que ele não pode levar o encredado vazio? Assim como acontece com a cerveja 600 ml. Por que ele não pode fazer isso com a long neck? Por que não pode fazer isso com as águas, por exemplo? Então a gente trocou todas as nossas águas por garrafas retornáveis, então a gente tem procurado fazer tudo que seja reutilizável. O vidro é o único material que pode ser infinitamente reciclável. Mesmo assim, cerca de 90 toneladas de vidro são descartadas todos os dias em aterros sanitários do DF. Menos de 2% desse montante é reciclado. Foi pensando em melhorar esse cenário que surgiu o Instituto Ecozinha. A ação voltada para botar em prática a lei de resíduos sólidos já conta com mais de 60 restaurantes da cidade envolvidos. Mas o fundador do projeto diz que ainda falta apoio para a melhora do serviço. É lógico que a gente está conseguindo esse trabalho com apoios, mas ainda está muito pequeno o apoio das grandes empresas. A gente precisa demais contar com as engarrafadoras, as empresas de refrigerante, de cerveja e tal, para apoiar o projeto, para a gente poder crescer. Em Águas Claras, cerca de 10 toneladas de vidro chegam a esse galpão diariamente. O gerente operacional do local explica como funciona o processo de reciclagem. Nós fazemos o trabalho de coleta e de triagem desse vidro aqui no nosso pátio. Aqui nós fazemos o beneficiamento, separando o vidro por cor e triturando as embalagens para posteriormente enviar para o Rio de Janeiro, onde ele vai ser de fato reciclado. E quem tiver interesse em fazer o apropriado descarte de vidros, pode levar o material diretamente ao galpão. A gente recebe de qualquer cidade do Distrito Federal ou fora dele. As pessoas podem trazer para o nosso pátio, que fica na DEA de Águas Claras, ou então em qualquer outro ponto de entrega voluntária, que a gente chama de PEV, que são as cooperativas que nós temos parceria. Nós temos cooperativas distribuídas na Estrutural, no CIA, na Ceilândia, Taguatinga, L4 Sul, e aqui no nosso pátio é o último local que nós temos. Para mais informações sobre os pontos de coleta de vidro, é só ligar no 3024 1448. Aqui não abra mão de ter um bicho de estimação em casa, é claro, cachorro, gato, coelho. Já tem aqueles que são apaixonados por peixes e chegam até a ter mais de 70 em um único aquário. Mas será que é fácil criar essas espécies? E os custos? Saiba tudo sobre o aquarismo na reportagem de Rodrigo Miranda. Tem azul, vermelho, preto, branco, são várias as cores dos peixes que encantam. O Paulo se apaixonou pelos peixes aos 12 anos. O primeiro emprego, inclusive, foi em uma loja especializada nesse universo. Na casa dele são 2 aquários. O maior é de água doce. Os mais de 70 peixes vivem com todo o conforto possível. Para garantir isso, foram investidos mais de R$16 mil. O aquário, para mim, é como se fosse uma terapia, né? Toda vez que eu estou cuidando do aquário, observando, né? Eu fico numa paz tremenda mesmo, eu me sinto mais tranquilo. O aquário de água salgada é menor, mas o investimento foi de R$10 mil. Tem o peixe palhaço e os corais dão um show de cores. E dependendo de como você cuida, tem peixe aqui, porque eles podem estar um pouco assustados agora, né? Mas tem peixe aqui que vem comer na mão. Os discos, por exemplo, eles vêm comer na mão. Os peixes vêm ganhando cada vez mais espaço na casa das pessoas. Realmente, os peixes são bonitos, chamam a atenção e dá até vontade de começar a ter um aquário. Então, eu vim conversar com o Yuki. Yuki, qual é a dica básica para que você dá aí para quem tá que nem eu, querendo começar um aquário? Ok, primeiramente o espaço que vocês vão ter, certo? Que você pretende montar um aquário, pequeno, médio, grande, tá? E depois a gente fala assim, você escolhe um tipo principal de peixe que você queria ter no seu aquário, certo? Tem que montar um aquário sem peixes, tá? Sem peixes? Isso. Por quê? Porque você precisa montar uma filtragem que vai eliminar a toxina que vai ser liberada da matéria orgânica do aquário. Cocô, xixi, raça, vai fazer o quê? Vai ter que inserir uma bactéria no seu aquário, tá? Tudo isso, produto mesmo. Alimentar ela com amônia, tá? E depois fazendo os testes de amônia e nitrito, tá? A família do Yuki trabalha com aquarismo há 34 anos. Tem de tudo um pouco aqui para o bem-estar dos peixes. E realmente não é fácil entrar na febre do aquarismo. Mas eu sou teimoso.
Então, qual é o peixe ideal aí para mim que vou começar então a criar um peixe, vou montar o meu aquário? Tá ok, então vamos lá. Você já criou peixe, né? Primeira vez. Primeira vez? Tá ok. Então vamos lá. Então você poderia criar, por exemplo, com plati e espada, né? Dá pra você compor depois com outros peixes, por exemplo, peixes de fundo, peixe de vidro, ó, tem um cascudo aqui, tá vendo? Ó, ele é um peixe que consome alga, que fica no vidro, certo? Tem caramujo, que é de limpeza também. E olha só o que aconteceu com cerca de 80 turistas de Brasília, de Goiânia e de Minas Gerais. Eles caíram em um golpe para viajar em uma excursão para o Rio de Janeiro. As informações com o Leandro Aislan, direto do estúdio da Band News FM. Boa noite, Leandro. Boa noite, Lana. Boa noite a todos. Isso mesmo, né? Os pacotes promocionais eram vendidos nas redes sociais com facilidade no pagamento a R$ 500 por 3 dias de viagem em Cabo Frio e também Arraial do Cabo. A viagem foi no fim de dezembro e, segundo algumas vítimas, os problemas começaram desde a partida do ônibus, que demorou mais de um dia para aparecer, além do horário combinado. Viu? E ao chegar no Rio, os responsáveis pela agência sumiram, sem fazer o pagamento da pousada. Lidiane Barros da Silva, que se apresentava como dona da agência Isatur de Lusiânia, e o marido, Jonathan Daniel Alves, chegaram a viajar com o grupo antes da fuga. Mais de 80 pessoas foram vítimas, turistas de Brasília, Goiânia, também de cidades de Minas Gerais que caíram neste golpe. Os policiais encontraram a mulher e liberaram o casal depois que eles pagaram o transporte de todos na volta para Brasília. A Polícia Civil do Rio de Janeiro segue investigando o caso. Lana. Obrigada, Leandro, mas o transtorno ninguém vai pagar, né? Olha que interessante, um estudo feito ao longo de 70 anos aponta que a prática constante e desde cedo de atividades intelectuais é a melhor forma de evitar problemas de memória na terceira idade. Entre os hábitos recomendados estão os jogos de palavra, o xadrez e, é claro, a leitura. Desde jovem, a Violeta gosta de fazer caça-palavras. Distrai, a gente lembra de palavras que a gente às vezes nem usa mais. Sim. É bom alertar a cabeça que vai ficando dura. Eu leio muito, eu uso muito a minha cabeça. Hábitos como este possivelmente ajudaram a aposentada a estar com boa memória aos 91 anos. Um novo estudo da Universidade de Aberdeen, na Escócia, aponta nesse sentido. Os pesquisadores localizaram 500 pacientes que fizeram um teste na década de 30, quando tinham 11 anos, e depois acompanharam o processo de envelhecimento do grupo com avaliações periódicas. A conclusão foi que os menos afetados foram aqueles que estimularam o cérebro a vida toda, e não apenas na terceira idade. No momento que ela começa a ter uma perda depois de uma certa idade, ela consegue de alguma forma compensar isso ou atenuar essa perda através dessa reserva cognitiva, saindo de um nível um pouco mais elevado do que o paciente que eventualmente não teve o mesmo engajamento, a mesma educação formal, os mesmos hábitos de leitura. O estudo não estipulou quais atividades intelectuais são mais recomendadas, mas de forma geral, os neurologistas indicam palavras cruzadas, jogos de memória, quebra-cabeça, charadas, jogos de tabuleiro e, claro, o mais completo estímulo ao cérebro, o hábito da leitura. Vários estudos comprovaram que ler regularmente aumenta o número de conexões entre os neurônios, o que melhora o funcionamento cerebral. O Pedro, de 11 anos, que já costuma ler, decidiu se desafiar ainda mais. Está aprendendo xadrez e rapidamente entendeu a principal habilidade para ir bem nesse jogo. Raciocínio. A gente, quando criança, deve aprender a se alimentar bem, a praticar atividade física. O mesmo se dá em relação à nossa capacidade cognitiva. Ela tem que ser estimulada, treinada e regrada a se manter sempre funcionando na sua plenitude. Essa é para a garotada que está em férias. Começa amanhã no CCBB uma mostra de cinema especial para as crianças. A mostra Brasileirinhos resgata clássicos da cinematografia brasileira e apresenta novidades do cinema infantil nacional, exibindo programas de curtas, médias e longas metragens, especialmente criados para contemplar diferentes idades, dos 3 aos 16 anos. Estão programadas sessões para as crianças de todas as idades. Também vai ter trilha sonora ao vivo, contando com uma apresentação da companhia
Malas Prontas, que vai musicar o seu clipe na beira da lagoa e sonorizar o filme mudo de animação Os Azares de Lulu. Mais informações? 3108-7600. É só ligar nesse telefone. A seguir, homem é preso por esfaquear e matar a mulher no Gama. Péssima notícia, a gente volta já já.